Tem uma mentira que contaram pra gente e muita enfermeira acreditou. Disseram que bastava se formar, que só o amor à profissão era suficiente. Mas a realidade bateu forte e machucou. Você trabalha 12 horas, 18 horas, se desdobra entre um plantão e outro e ainda assim parece que nunca é o bastante. Você se sente invisível e, pior, começa a acreditar que o problema é você. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o problema não é você. O problema é esse sistema que nos aprisiona na mediocridade, ou seja, ficar sempre na média. É essa cultura que desvaloriza quem mais salva vidas. É essa ideia de que enfermeiro tem que se contentar com pouco. E disso eu digo chega. Tem muita enfermeira inteligente, dedicada, talentosa, mas que continua presa num ciclo de exaustão e baixa valorização. Mas existe um novo caminho, um novo lugar. Uma das áreas da enfermagem onde o conhecimento é valorizado. Uma das áreas onde há muitas vagas, bons salários e respeito profissional. Essa área se chama enfermagem oncológica. E ela pode ser o seu próximo passo, o seu novo começo profissional. Você não precisa aceitar viver sem reconhecimento para sempre. Se você está cansada de trabalhar muito e ganhar pouco, se você sente que nasceu para mais, para fazer mais pelo próximo e para você, então essa é a sua hora. A Semana da Enfermagem Oncológica não é só um evento, é um movimento, um chamado, um grito de revolta e de recomeço para muitos profissionais. E juntas, nós iremos quebrar esse ciclo. Juntas, vamos dar um chega. Chega de viver de plantão em plantão como se fosse um castigo. Vem aí a Semana da Enfermagem Oncológica. Olá, Enfis! Seja muito bem-vindo à nossa segunda aula da Semana da Enfermagem Oncológica. Se você chegou até aqui, eu quero que você se sinta orgulhosa, orgulhoso por estar aqui hoje nessa maratona. Porque só de estar aqui você já está escolhendo um futuro melhor para a sua profissão. Se na primeira aula eu te mostrei a oportunidade que existe da enfermagem oncológica, hoje eu vou te mostrar o caminho que você precisa seguir. Você vai conhecer os 5 passos práticos que eu e centenas de enfermeiras trilharam para sair da frustração da enfermagem geral e conquistar uma carreira reconhecida com um salário até 3 vezes maior. Então fica aqui comigo que tem muita coisa para acontecer. Então de antemão eu já vou falando para você, pega papel e caneta, que vai ter muita anotação importante para você fazer hoje. Se concentra aqui nessa aula porque ela tem o poder de mudar completamente a sua carreira. A minha equipe já mandou para vocês a apostila da aula de hoje. Já deve ter enviado ou no grupo do WhatsApp ou por e-mail. Então, você tem que baixar essa apostila e no decorrer da nossa aula eu vou te dar a senha para você ter acesso ao conteúdo incrível que tem dentro dessa apostila, tá? Mas só recebe a senha quem realmente está comprometida e assistir a nossa aula até o final. Nessa aula de hoje eu vou te dar os 5 passos para você se tornar um enfermeiro, uma enfermeira especialista em enfermagem oncológica. Então agora eu vou te mostrar com clareza o caminho que existe e o passo a passo. Então, bora lá! O primeiro passo que você precisa fazer é tomar uma decisão. A gente não inicia nenhuma jornada na nossa vida sem tomar uma decisão antes, tá? Se especializar exige uma escolha. E eu fiz essa escolha lá atrás, há 12 anos atrás. A escolha de parar de aceitar um salário baixo, de aceitar a desvalorização profissional. Nenhuma mudança acontece sem uma decisão. Decidir mudar de área não significa jogar fora tudo que você viveu. Pelo contrário, significa somente escrever o próximo capítulo da sua vida profissional. E depois que você tomar essa decisão, escreva as suas metas. Tá com papel e caneta na mão? Escreva qual é a sua meta. Eu quero ser uma enfermeira especialista até 2026, no final de 2025. Então, coloque essas metas, escreva e tome a decisão,
tá? Eu vou te dar agora alguns exemplos e algumas reflexões de como fazer essas metas, de como você pode fazer. Então, assim, qual tipo de profissional você deseja se tornar hoje? Você quer ser um profissional medíocre ou você quer ser um profissional respeitado pelos colegas, respeitados pelos seus familiares, que traz orgulho para os seus filhos? Qual tipo de profissional você quer ser? Coloca aí no papel, escreve aí, tá? Onde você quer estar no final desse ano? Você quer estar reclamando, ganhando pouco, sem conseguir fazer uma viagem no final do ano? Anota aí no papel onde você quer estar até o final do ano. Quer continuar na enfermagem generalista ou em uma especialização que todo mundo tem, a mesma especialização? Comenta aí se você quer mudar de vida, se você já disse chega para a enfermagem geral e quer ser uma enfermeira realmente especializada. Você quer continuar no mesmo lugar daqui a um ano? Ou você quer ser um profissional diferenciado? Qual decisão você quer tomar? Anota aí no seu papel, porque quando a gente escreve, a gente fixa e a gente mentaliza aquilo e toma consciência, tá bom? Qual salário você deseja alcançar nos próximos anos, nos próximos 6 meses? Você vai estar trabalhando na enfermagem oncológica, ou ainda vai estar na mesma área, sendo desvalorizada e reclamando da profissão? Esse daqui, pessoal, são algumas perguntas que eu trouxe de exemplo para você começar a desenhar as suas metas e tomar uma decisão na sua vida. Então, coloca um prazo para você realizar e conquistar essas metas, tá bom? Essa reflexão, ela vai te ajudar a tomar uma decisão de forma mais assertiva. O segundo passo é aprender o conhecimento. Beleza, Ju, tomei minha decisão. Eu quero entrar na enfermagem oncológica, mas agora você precisa ter o conhecimento certo, o conhecimento específico da enfermagem oncológica. Não é ser uma enciclopédia humana. Você precisa aprender e aplicar o que você sabe. Você vai lidar com catéteres, medicações, quimioterapia, mas isso é simples de aprender com o direcionamento correto. Não é sobre se matar de estudar, é sobre estudar todos os dias, quando você tem um tempo, e aprender um pouco mais a cada dia. E agora eu vou te dar alguns exemplos do que você precisa aprender para atuar com segurança na enfermagem oncológica. Quais conhecimentos o enfermeiro oncológico precisa ter para atuar dentro da oncologia? E aí, pessoal, eu trouxe aqui um resumo geral, em tópicos, para vocês conseguirem visualizar de forma mais facilitada. E é assim em toda a nossa especialização. Sempre trazendo mapas mentais, sempre trazendo conteúdos facilitados para explicar melhor para você aí em casa. Porque nós temos profissionais de diversos níveis, profissionais que estão começando agora na enfermagem e profissionais que já estão há 10 anos na enfermagem. A gente precisa passar isso de forma igual para todos, passar sobre enfermagem oncológica. A gente trouxe esquematizado, de forma facilitada, os principais conhecimentos que você precisa ter e aprender para atuar na oncologia. O primeiro deles são conceitos gerais em oncologia. Carcinogênese, como é a formação desse câncer? As nomenclaturas dos tumores. Professora, qual o nome desse tumor? É um carcinoma? É um melanoma? O estadiamento tumoral, onde o tumor está localizado? Prevenção primária. Quais são as recomendações do Ministério da Saúde para a prevenção primária do câncer? Como é feita a detecção precoce do câncer? Isso pode parecer complicado, pessoal, mas não é. Eu tenho 6 alunas com mais de 50 anos que entraram na pós-graduação e estão tirando de letra esses conteúdos. Outro tópico fundamental que o enfermeiro deve saber é sobre os tratamentos antineoplásicos. Então, aqui inclui não só quimioterapias e protocolos, inclui radioterapia, terapia-alvo, imunoterapia, terapias com transplante com células CAR-T e transplante de medula óssea. Isso daqui, pessoal, grande parte dos enfermeiros sentem dificuldade. E é por isso que a gente trouxe de forma esquematizada ordem de infusão dos protocolos, traz alguns exemplos, caso clínico, justamente para entregar isso daqui de forma mais facilitada para vocês, tá bom? Feridas neoplásicas.
que a gente vai ver aqui na nossa terceira aula. A gente vai ver um pouco sobre feridas neoplásicas, classificação dessas feridas, estadiamento das feridas. Sim, as feridas também têm o estadiamento. Sabe lesão por pressão? Lesão por pressão grau 1, grau 2, grau 3, grau 4? Então, as feridas neoplásicas também têm um estadiamento. E você vai aprender isso na nossa pós-graduação. Intervenções de enfermagem. Quais são os curativos que o enfermeiro precisa fazer nessa ferida? Quais produtos ele pode utilizar? Quais produtos ele não pode utilizar em feridas tumorais? E as coberturas e os manejos que são utilizados quando a ferida está com muito exudato, quando a ferida está com odor muito fétido. Tudo isso a gente vai ensinar de forma facilitada e na nossa terceira aula. Cuidados paliativos é um tema indispensável dentro da oncologia atualmente. Poucos enfermeiros dominam o que é de fato cuidado paliativo. E é por isso que a gente tem uma disciplina que traz cuidados paliativos aqui. Indicações em cuidados paliativos, comunicação e suporte, avaliação, manejo da dor, sedação paliativa, assistência de enfermagem no fim de vida. Tudo isso que você vai dominar, você vai ser visto como um enfermeiro de referência. Todos esses conteúdos vão te abrir portas para trabalhar com o que realmente você quer ser valorizado. A habilidade de conduzir um paciente em cuidados paliativos é uma das competências mais humanas e valorizadas da oncologia. E a gente traz esses conceitos e essa aula para você na nossa pós-graduação. E a assistência de enfermagem. Então, se você quiser ser um enfermeiro oncológico, você precisa aprender tudo isso e um pouco mais, do que eu trouxe aqui para vocês, tá? Agora vamos entrar na parte da assistência de enfermagem. O que o enfermeiro faz? Por que eu trouxe aqui a assistência de enfermagem? Porque muitos enfermeiros acabam fazendo especialização de oncologia multiprofissional. Multiprofissional quer dizer o quê? Que qualquer especialidade, seja médico, dentista, físio, fono, enfermagem, faz a mesma especialização, pessoal. Mas a assistência de enfermagem é algo muito específico. O que o enfermeiro faz, o médico faz? Não. O que o enfermeiro faz, o dentista faz? Não. Então, essas especializações multidisciplinares acabam comprometendo um pouco a assistência de enfermagem. E o enfermeiro sai sem bagagem, sem conhecimento. Quantas alunas eu tenho na pós que estão cursando a nossa pós-graduação hoje porque fizeram anteriormente especialização multidisciplinar em oncologia e saíram sem ter muito conhecimento? Muita atenção aqui, a nossa pós ela é voltada para a enfermagem. Ah, Ju, mas é muito difícil. Não, pessoal, não é difícil. E eu vou te falar agora o que é difícil. É pegar ônibus, acordar 4 horas da manhã para ganhar R$2.000, para sair cedo de casa e não ser valorizada. Isso é que é difícil. Isso daqui você tira de letra. Assim como você aprendeu enfermagem, assim como você aprendeu outra especialização, você também vai aprender oncologia. E vai conseguir atuar com esses pacientes, que é como qualquer outro paciente, você precisa de uma assistência qualificada, tá? Então, chega de aceitar baixos salários. E agora eu vou te mostrar como é o dia a dia em relação aos catéteres utilizados na oncologia, como é o dia a dia do enfermeiro no manejo desses catéteres. Então, o que é um portocate, professora? Qual agulha a gente utiliza para puncionar esse porte? O que é um PICC? Então, tudo isso a gente vai ver agora na nossa aula. Nessa aula, você vai aprender a vivência do enfermeiro oncológico em relação aos catéteres mais utilizados na oncologia. Dentre esses catéteres, nós temos o portocate e o famoso PICC. O enfermeiro ele precisa dominar os cuidados, os manejos com esses catéteres e como é feito o curativo do catéter. Porque a maioria das instituições, o enfermeiro que faz o curativo, a punção e a manutenção desses catéteres. Pessoal, em relação ao portocate, nós temos vários tipos de portes disponíveis hoje no mercado. E é um dos catéteres mais utilizados pelos pacientes oncológicos que vão fazer quimioterapia prolongada. Ou seja, por mais de 6 meses. Então, pacientes que vão fazer protocolos de quimioterapia prolongado, geralmente eles já passam o portocate.
ou o PIC, que são catéteres centrais. E aí, pessoal, falando do Portocat, esse daqui é o nosso catéter Portocat. Está aqui no nosso boneco Juca, que foi apelidado na nossa segunda semana da enfermagem oncológica. Pessoal, para quem não conhece, não teve a vivência de conhecer, esse daqui é o nosso catéter Portocat. Esse é um catéter real aqui do Instituto Enfincino. E o enfermeiro, ele deve saber a técnica correta para realizar a punção no centro desse catéter, aqui nesse silicone. Na nossa pós-graduação de enfermagem oncológica, nós temos uma prática assistida, onde ensina o enfermeiro todo o passo a passo que ele precisa seguir para fazer a punção no catéter Portocat, que atualmente é uma atividade privativa do enfermeiro. O Portocat, além da punção, você precisa conhecer as agulhas disponíveis para puncionar esse catéter. Não é uma agulha comum, é a agulha Huber Point ou agulha Huber. Então, eu trouxe aqui alguns modelos da agulha Huber para vocês conhecerem. Essa daqui, pessoal, ela não tem dispositivo de segurança, geralmente é utilizado na manutenção desse porte. Essa agulha aqui é uma agulha com dispositivo de segurança, como vocês conseguem verificar. Ao retirar a agulha, o profissional não se machuca. Aqui tem o clamp e essa agulha ela vai puncionada no Portocat e é através daqui que acontece a infusão da quimioterapia. Seja ela a quimioterapia por uma bomba ou pelaquela bomba que eu mostrei para vocês, elastomérica, que o paciente vai para casa com ela, tá? Então, ele vai aqui, ó, tudo é acoplado e administrado aqui. Quais são as infusões que são permitidas no catéter Portocat? Além da quimioterapia, você pode fazer hemoderivados, nutrição parenteral, soroterapia, antibiótico-terapia, infusão de contraste e permite a coleta de amostras de sangue. Tudo isso é permitido para a infusão do Portocat. Com relação ao catéter PIC, não sei se você já tiver a oportunidade de conhecer, é um catéter amplamente utilizado na enfermagem como um todo pelos pacientes e muitos enfermeiros já têm a vivência da manipulação desse catéter e ele também é permitido para a infusão de quimioterapia por ser um catéter de inserção periférica, porém é um catéter central. Pessoal, na nossa pós-graduação de enfermagem oncológica, tem também uma prática assistida, ensinando o enfermeiro a realizar todo o curativo do PIC. Também você vai conhecer cada um desses dispositivos, qual a película que é recomendada para o curativo do PIC. Tem 2 tipos de PIC e também a técnica de turbilhonamento, que eu vou deixar aqui na tela passando para vocês, como o enfermeiro deve realizar essa técnica para desobstruir e também fazer a manutenção desses catéteres, tanto do Portocat quanto do PIC. Tudo isso foi preparado na nossa prática assistida da pós-graduação. Então, você não precisa se preocupar em relação, professor, eu sei manipular isso, eu não tenho essa prática. Fiquem tranquilos que na nossa pós a gente entregou uma prática para vocês. Então, na nossa pós a gente se preocupa não só em entregar conteúdo para vocês, e-books e materiais prontos, mas também de trazer a prática para o enfermeiro oncológico. E é por isso que a gente montou aqui todo esse cenário para que vocês consigam cada vez mais estar mais perto da oncologia. E o PIC, pessoal, é amplamente utilizado por pacientes oncológicos, crianças, idosos ou pacientes que têm a rede venosa prejudicada, tá bom? O enfermeiro também precisa dominar quais são os materiais necessários para fazer os curativos, tanto do Portocat quanto do catéter PIC. E aqui, pessoal, tem alguns produtos que são utilizados na maioria das instituições para fazer o curativo. Lembrando que dependendo do local que você vai trabalhar, ou que você trabalha, pode ter uma diferença de um protocolo para outro. Então, geralmente a gente utiliza a clorex alcoólica, a clorex degermante, um kit de curativo, ou até mesmo instituições mais modernas utilizam o Cloraprep. Vou chegar aqui pertinho para vocês verificarem.
O CloraPrep é uma tecnologia que veio para diminuição dos materiais e para fazer a degermação do catéter Portocat e também do PICC, que apresenta essas soluções aqui, vem dentro desse dispositivo e é amplamente utilizado em grandes instituições e geralmente na rede privada. Então tudo isso a gente conversa muito nas nossas aulas da pós-graduação. Inclusive, cada tecnologia que aparece, nós temos aula todos os meses ao vivo, onde a gente discute novas tecnologias, o que tem de novo. Eu estou sempre presente em feiras, congressos, para trazer o que há de melhor para os nossos alunos, porque é muito legal quando você for para a sua prática, você conhecer dispositivos como esse, que é o CloraPrep, que é algo super novo que está aí na prática da oncologia. ENFES, pode até parecer que é complicado, que é difícil, mas não é. Quando você tem professores que te direcionam de forma assertiva e o principal, de forma facilitada, você consegue desenvolver todas essas atividades que eu estou trazendo aqui com excelência, qualidade e o principal, com segurança. Por isso que dentro da pós tem mapas mentais facilitados, são mais de 90 mapas mentais com detalhes específicos que você precisa aprender, questões de hospitais de referência para você praticar e conseguir entrar numa instituição que você sempre sonhou. E também tem a prática assistida com todos esses materiais que vocês estão vendo aqui, com todo o passo a passo que você precisa fazer. Então, pessoal, a gente entrega isso tudo com muita qualidade técnica e excelência, sempre embasado nos conhecimentos científicos para você ser um enfermeiro de referência na oncologia. Uma das técnicas que a gente ensina, que os alunos adoram na nossa pós-graduação, é a punção do catéter Portocat. Nós temos vários depoimentos de alunos que nunca puncionaram o porte e após assistir a nossa aula, trouxeram grandes retornos para a gente falando que conseguiram puncionar um porte com excelência. Então é isso que a gente traz para a nossa pós. É enfermeiros de referência de qualidade e na ponta o paciente assistido por profissionais que realmente sabem o que estão fazendo. E a técnica de punção do Portocat é ensinada com todo o passo a passo, porque tem toda uma técnica, um método que você precisa seguir para puncionar esse catéter. O ângulo correto, o curativo correto e até mesmo a forma correta. Tudo isso você vai ter a vivência na nossa pós-graduação de enfermagem oncológica. E na nossa aula 3, você vai conhecer como fazer o manejo das feridas neoplásicas. Alguns pacientes com tumores sólidos podem apresentar feridas neoplásicas. E foi pensando nisso que na nossa pós-graduação de enfermagem oncológica nós contamos com uma enfermeira e especialista em feridas tumorais ou feridas neoplásicas, onde ela traz todo o passo a passo para a realização de curativos, quais materiais você pode ou não utilizar e métodos também para facilitar a vida do paciente que tem ou apresenta alguma ferida tumoral. E na nossa aula 3 a gente vai trazer um pouquinho do que são essas feridas e alguns curativos que são utilizados na prática do enfermeiro. A gente se preocupa com tudo isso na nossa pós-graduação. A vivência do enfermeiro na prática. Não só sobrecarregar vocês com conteúdos teóricos, mas de trazer o conteúdo prático, porque é isso que o enfermeiro precisa saber. Gostaram da prática? Aí você pode estar se perguntando, mas Ju, será que eu vou conseguir aprender tudo isso? E a minha resposta é clara. Sim, você vai conseguir aprender. Dentro da pós-graduação, você tem todo o passo a passo para aprender todos esses conteúdos de forma direcionada, de forma facilitada. Essas imagens que vocês estão vendo aí na tela é um exemplo de como a nossa pós-graduação é organizada. Então, ela segue toda uma estrutura de conhecimento para você começar desde o fundamento à oncologia, se você está começando agora, não pegou oncologia na sua graduação, a gente traz todos os conceitos bem do início até uma oncologia mais avançada. Então, toda a trilha de aprendizagem foi pensada no enfermeiro e na assistência do enfermeiro quando ele vai para a prática. Porque o difícil não é aprender, o difícil é continuar se sentindo estagnada, é continuar se sentindo uma enfermeira ou um enfermeiro travado na profissão. Chega de ter medo do que você ainda não sabe, você é totalmente capaz de aprender.
e eu vou estar com você nesse passo a passo. E é por isso que eu falo com toda a propriedade que é a pós-graduação com maior conteúdo do mercado para vocês. E na aula 3 eu vou mostrar para vocês como você consegue uma bolsa de estudos de até 50% de desconto na pós-graduação de enfermagem. Mas essa oportunidade só vai estar disponível para quem participar da aula 3, que é uma das aulas mais importantes da Semana da Enfermagem Oncológica. Então deixa o alarme ativado para você não perder nenhuma aula, lembrando que essas aulas vão sair do ar em breve. Então corre, tira um tempinho para assistir, porque a nossa próxima aula pode ser o início da mudança que você quer há muito tempo na sua vida. Agora, pessoal, voltando aqui para o terceiro passo, é o posicionamento de carreira. Isso aqui ninguém te ensina. Não adianta ter 5 especializações, não adianta ter anos de experiência se você não tem posicionamento na sua carreira, se você não sabe se posicionar. Por isso que é um degrau, tá bom? Muitas enfermeiras inteligentes não conseguem um bom salário, não conseguem um bom emprego. E às vezes o problema está aqui, no posicionamento desse profissional. Se você já está fazendo tudo e não está sendo reconhecida, então está na hora de dizer chega, chega de ser desvalorizada. Agora, presta muita atenção no que eu vou te falar aqui. Ninguém te fala. Prestem atenção na imagem que está aí na tela de vocês, que ela fala de 5 pilares relacionados à carreira. O primeiro pilar é a organização do currículo. Como eu falei para vocês e bato na tecla, não adianta só a especialização se você não tem um bom currículo. Organização do LinkedIn. Pessoal, isso daqui é fundamental. Você tem LinkedIn hoje? Se você tem, ele está estruturado? Se eu entrar lá agora, vai ter a sua experiência profissional? Vai ter palavra-chave? Você vai ter uma capa bem feita, uma foto realmente profissional no seu LinkedIn? Olha que eu vou pegar um de vocês e vou procurar o LinkedIn, tá bom? Então, assim, isso daqui, ele impacta na sua carreira. O terceiro é o posicionamento de imagem. Como você se veste, como você se porta, você se cuida para você mostrar o profissional que você realmente é ou o profissional que você quer ser. Isso começa antes, pessoal. Quando eu chegar lá, quando eu for aquele profissional, eu vou me vestir diferente, eu vou fazer meu currículo diferente. É o contrário. No processo, você já tem que ir mudando a sua forma de pensar, os lugares que você está, os cursos que você faz, a especialização que você faz, o LinkedIn, antes de atingir novos patamares. Sempre é um degrau. O quarto, técnicas de entrevista. Como se portar numa entrevista de emprego, o que você vai responder para aquela entrevista. Não é um roteiro pronto, mas algumas dicas que podem te ajudar na hora da entrevista de emprego. E, pessoal, a parte da entrevista é o que mais dá medo nos alunos. Muitos alunos da pós chegam para mim, professor, eu vou para a entrevista amanhã, você me ajuda? Então, assim, a gente precisa preparar vocês para esse momento. Não é só entregar conteúdo. É também pensando no próximo passo da sua carreira, que é o seu emprego. E a gente tem essas técnicas de entrevista. O quinto passo da carreira é os posicionamentos nas redes sociais. É o perfil do LinkedIn, é o Instagram, o que você posta, o que você não posta, se você faz um Instagram profissional, se você não faz. Até nisso a gente pensou na nossa pós. Olha que diferencial, pessoal. Olha o diferencial. Então, você que está desempregada, você precisa aprender a se posicionar. Currículo sem foco, sem direção, não funciona. Chega de ser tratada como mais uma que eles vão pegar o currículo e vão deixar de lado. Mas fica tranquila, pessoal. Fica tranquila porque quando você estiver dentro da nossa pós, eu vou te entregar tudo isso daqui mastigado e organizado. Você sabe o que eu vejo acontecendo o tempo todo? Enfermeiras brilhantes, dedicadas, excelentes, não conseguindo um emprego. Ou não conseguindo mudar do emprego que já estão. Não conseguem uma promoção, não conseguem melhorar o cargo. E sabe por que isso acontece? Porque ninguém nunca ensinou isso aqui que está aí na tela para elas. Ninguém nunca ensinou isso aqui para vocês. Alguma especialização ensinou isso aí para vocês, pessoal?
Então pensem nisso antes de escolher uma pós-graduação de R$50 por mês, de R$80 por mês. Será que vai mesmo valer a pena? É melhor nem investir. Pensem muito nisso, tá? E o resultado desse posicionamento estratégico tá aqui. Nós temos a enfermeira Alessandra Soares. O print da conversa dela tá aparecendo aí para vocês. Ela mandou uma mensagem para mim. A gente estruturou o currículo dela. Ela enviou um dos currículos que a gente montou para ela. E ela colocou aqui que foi chamada para trabalhar em hospitais. Ó. No site de emprego, eu tive, nesse mês, 2 empresas verificaram o meu currículo. Sabe o que é isso aqui, pessoal? Direcionamento, posicionamento. E isso daqui eu ensino dentro da pós-graduação. E aqui ela fala, ó, ela trouxe até me encaminhou que a empresa mandou para ela. Estou entrando em contato com você a respeito de uma vaga que está aberta para enfermeira na clínica de atenção primária para atuar de home care. E ela conseguiu trabalhar. Então você vai conseguir um emprego. Você vai conseguir ganhar mais. Mas você precisa do quê? Lembra o primeiro passo? Decisão, ação, agir. Outro exemplo aqui para vocês, está aparecendo aí na tela, de outra aluna, Juliane. Bom dia, Ju. Que Deus abençoe. Preciso de contar uma coisa. Consegui meu primeiro emprego. Vou começar segunda-feira. Olha isso, pessoal, que incrível. Estou muito feliz. Eu falei, nossa, Ju, me conta qual vaga, parabéns. Outra aluna, gostaria de dividir com você que fui chamada para uma entrevista de trabalho após o seu redirecionamento no currículo. Elza, Ju, uma aluna mandou essa mensagem para ti ontem. Minha equipe sempre está me mandando que os alunos estão conversando. Então, assim, pessoal, isso daqui, ó, é posicionamento. Vocês acham que essas alunas que eu estou trazendo aqui, elas não tinham outra pós? O que estava faltando para elas é direcionamento no currículo. Direcionamento profissional, de como se portar, de como fazer um currículo. Então, você precisa fazer, ó, o 4º passo, que é agir. Você precisa entrar em ação. O emprego não vai bater na sua porta. Você precisa se candidatar para as vagas, você precisa arrumar o seu currículo, arrumar o seu LinkedIn, tirar uma foto profissional. Tem muita enfermeira que só fica gastando tempo no TikTok, no Instagram, no Netflix e não pensa nisso aqui e depois reclama da enfermagem. Quantos enfermeiros fazem isso? Às vezes reclamam da enfermagem e aí eu pergunto, tá, enfermagem, você está falando que a enfermagem é ruim, que não presta? O que você está fazendo para mudar isso? Nada. Então, não seja essa pessoa, não seja esse tipo de profissional. E para isso, eu trouxe aqui, ó, algumas ações que você pode fazer. Participe de grupos de enfermeiros oncológicos. Você precisa criar a sua oportunidade. Crie oportunidades com busca ativa. Estruture o seu LinkedIn, estruture o seu currículo e comece a se candidatar para as vagas. Se cadastre no banco de currículos da nossa pós, que é o Emprega Enfermagem. Construa sua rede de networking, ou seja, de colegas enfermeiros que estão buscando ali a mesma coisa que você, dos professores. Se você só participa de grupos que não vão te levar a nada, sai fora. Sai só de grupo de meme, de tigrinho. Entre em grupos que realmente vão fazer algo por você. Ande com pessoas que estão buscando o mesmo propósito. E na nossa pós-graduação vai ter uma comunidade de alunos, onde você pode se conectar com alunos da sua região, da mesma cidade. Eu já soube que alguns alunos da pós já se encontraram nas cidades. Então, olha que incrível, olha que legal, está tendo amizades entre os alunos, eles se seguem nas redes sociais, comentam uma na foto do outro. Isso é que é legal, é apoio na sua jornada. Você não precisa estar passando por tudo isso sozinho. Você vai ter a mim, aos professores e os colegas que estão ali com você. O 5º passo é busque apoio na sua caminhada. Então, a partir de agora, você não vai estar sozinho. Eu vou pegar na sua mão e eu vou te guiar nessa jornada, com essa comunidade, com esse suporte e com esse passo a passo que a gente está trazendo aqui para você. E é o que eu venho sempre batendo na tecla. Eu tô aqui para você escolher um caminho. E tudo bem, você pode seguir o caminho do enfermeiro geral, não tem nenhum problema. Mas eu tô trazendo para você a oportunidade de conhecer o caminho da enfermagem oncológica, tá? De um lado tem a enfermagem geral, plantões exaustivos, salário baixo, falta de reconhecimento. E do outro lado tem
a parte da enfermagem oncológica, que tem melhores salários, uma melhor qualidade de vida. Tem muito campo de atuação, pessoal, isso é um dos maiores benefícios da enfermagem oncológica. Muitos campos de atuação, feridas, cuidados paliativos, home care, empresário, hospitais, clínicas, tem muita coisa. Tem especializações que você só pode trabalhar em uma área. Então, você passa 2 anos fazendo uma especialização, 1 ano e só pode trabalhar em um local. Pensem antes de investir numa especialização, se eles entregam tudo isso aqui para você. A enfermagem geral, ela te trouxe até aqui, mas ela vai te levar aonde você quer chegar? A oncologia pode ser um novo começo na sua carreira, na sua vida profissional. E diga comigo, se você se sente assim, se você sente isso, fale, chega, eu escolho evoluir. E esse é o caminho que eu quero te propor para você seguir. É a jornada do enfermeiro para você se tornar expert em oncologia. O primeiro degrau, você consome conteúdos gratuitos nas minhas redes sociais. Eu tenho o Instagram, eu tenho o YouTube, nós temos um podcast, o Geração Enf. Se você não segue, aproveita, terminando essa aula, já vai seguir, já vai maratonar o Geração Enf. Eu tenho o TikTok para você estar acompanhando os meus conteúdos, atualizações em oncologia. O segundo degrau é o treinamento gratuito da Semana da Enfermagem Oncológica. E você está aqui, você já subiu um degrau. E o terceiro degrau é a especialização, é o título, é o diploma de especialista. É você se tornar um enfermeiro realmente especialista em oncologia. E na segunda-feira eu vou abrir as vagas para a nossa pós-graduação de enfermagem oncológica. E não é só mais um cursinho, mais um e-book que você baixa. É uma especialização para você ter oportunidade, para você ter respeito, para você ter um salário melhor e uma profissão melhor. E dentro dos próximos minutos eu vou revelar a senha para você abrir a apostila da aula de hoje. Mas antes eu quero falar com vocês de uma pesquisa que eu realizei. A pesquisa onde traz se hoje você verdadeiramente consegue viver da enfermagem com reconhecimento e liberdade financeira. Isso aqui que está aparecendo para vocês foi o resultado. De vermelho, pessoal, que é 73% disse que não consegue viver da enfermagem ou não tem reconhecimento e liberdade financeira. E somente 26,4% responderam que sim. Um total de 1.290 respostas. Então, será que você faz parte dessa percentagem aqui de vermelho? Que você não consegue viver da enfermagem, que você não tem reconhecimento e você não tem liberdade financeira? Por que eu fiz essa pesquisa? Porque a minha missão é mudar essa realidade aqui. É trazer todo mundo para cá, ó. É trocar isso daqui, é inverter isso aqui, tá bom? Porque eu também já me senti assim. E eu vou te ajudar a sair desse vermelho. Eu sei que você se sente frustrada, cansada, já pensou em desistir, mas eu quero te ajudar a mudar essa realidade. E para isso eu vou pegar na sua mão para você vir junto comigo nessa caminhada. Agora, pessoal, eu revelo para vocês a palavra-chave da nossa apostila da aula 2. A palavra é bolsa, tudo maiúsculo. Se você não baixou ainda a apostila, não teve acesso, clica no botão que está aqui abaixo do vídeo, baixa a sua apostila, vai pedir uma senha de acesso, você vai colocar a palavra bolsa, tudo maiúsculo, para você ter acesso ao conteúdo da aula 2 para você. A gente preparou esse material com muito carinho, com muito cuidado, para que você tenha a melhor experiência na nossa Semana da Enfermagem Oncológica. E amanhã vai ser a nossa última aula. Então, a partir de amanhã você já vai precisar tomar uma decisão. Qual caminho você vai seguir? Você vai seguir para a enfermagem geral, com baixos salários, falta de reconhecimento, ou você vai vir junto com a gente aqui na área da enfermagem oncológica e ter melhores salários, conseguir um emprego melhor para você, para sua profissão e um melhor reconhecimento profissional. E assim, pessoal, eu não posso escolher por você. Eu já tomei a minha decisão há 12 anos atrás e não me arrependo. E vários colegas também. Mas eu posso te mostrar o caminho que mudou a minha vida. E é isso que eu estou fazendo aqui hoje. Fazendo aqui nessa Semana da Enfermagem Oncológica. É trazendo qual foi o passo a passo que eu segui,
trazendo fotos, provas do que está acontecendo nesse mundão aí fora em relação à oncologia e te mostrar que a oncologia é uma oportunidade, é uma área que você pode atuar e ter esse reconhecimento profissional. Na próxima aula eu vou te mostrar como dar esse passo comigo. Eu vou te apresentar a pós-graduação completa de enfermagem oncológica que vai te preparar para viver essa nova fase, uma realidade profissional e pessoal. Então, pessoal, continue aqui comigo, não desanima, não desiste, porque eu estou comprometida com vocês, com você que está aí de casa assistindo, e eu estou muito empolgada para apresentar todo esse mundão maravilhoso para vocês. Então, eu te vejo na nossa próxima aula.